Agora a gente vai ver como é que seria a aritmética utilizando a representação de ponto flutuante. Então, suponha que a gente vai ter dois números N1 e N2 seguindo a notação científica, onde N1 ele vai ser F1 vezes B elevado a E1 e N2 é F2 vezes B elevado a E2. A aritmética ela vai seguir as mesmas propriedades matemáticas que a gente tem com notação científica na base decimal. Então, supondo que o primeiro expoente E1 ele é maior ou igual a E2, a gente vai ter os seguintes cenários. Na adição, a gente primeiro precisa estar deslocando os expoentes da parte que é maior, que aqui no nosso caso vai ser o N1. Então, o N1 ele vai ter o expoente maior que N2, a gente precisa ajustar a parte fracionária para que os expoentes das bases sejam iguais. Então, como o N1 é maior, a gente vai deslocar F1 a quantidade de casas decimais que é igual à diferença dos expoentes. Então, feito isso, a gente vai ter que a parte fracionária de N1 ela vai ter agora o mesmo expoente que o valor de N2. E com isso, a gente consegue fazer a soma da parte fracionária. Então, a gente vai pegar a parte fracionária de N1 já deslocado e vai simplesmente somar com F2. E a base que vai ser mantida vai ser com o expoente sempre da menor parcela. A subtração é feita da mesma forma que a adição. A gente vai ter que deslocar a parte fracionária daquele número que tem o maior expoente para que a gente iguale esses expoentes. Feito isso, a gente basta fazer a subtração com a parte fracionária do número menor. E a base final vai ser daquele número com o expoente menor. No caso da multiplicação, a gente simplesmente vai estar somando os expoentes da base e vai multiplicar as partes fracionárias. E a divisão, a gente vai subtrair os expoentes e vai dividir a parte fracionária. Repare que a gente utiliza as mesmas fórmulas que a gente aprende em matemática. A gente só vai variar aqui o valor da base, que a gente vai considerar sempre a base 2. Agora vamos ver como é que seria a lógica do hardware que implemente a adição e subtração. A gente consegue ter o mesmo hardware para fazer essas duas operações. Então, como é que seria a lógica? Se fosse o caso de subtração, a gente ia mudar o sinal de N2. Isso aqui basta mudar o campo sinal de 0 para 1 ou de 1 para 0. Depois a gente ia verificar a quantidade de zeros para estar alinhando os dois valores, como a gente viu no exemplo anterior. Após isso, a gente vai fazer uma verificação dos expoentes. Então, se os expoentes forem diferentes, a gente vai precisar igualar os expoentes, ou seja, vai ter que fazer os ajustes necessários andando com a vírgula para que a gente consiga ter os mesmos expoentes. E o expoente que vai ser considerado é sempre aquele com o maior valor. Então, a gente vai ter um alinhamento sempre de uma das parcelas para que ela tenha aquele expoente com maior valor. Agora, se os números eles tiverem o expoente iguais, a gente basta fazer a soma ou subtração da mantiça. Vamos ver um exemplo de como seria feita essa adição e subtração com ponto flutuante. Então, a gente vai ter o valor N1 igual a 37, N2 igual a menos 9. Então, primeiramente, a gente precisa pegar a representação desses valores em ponto flutuante. Seguindo os passos que a gente viu anteriormente, primeiro a gente vai converter o 37 na representação binária, depois a gente vai estar normalizando ele, gerando esse valor de 1,00101 vezes 2 elevado a 5. Depois a gente vai estar selecionando qual que é a parte do sinal, como é um número positivo, o sinal é 0, o expoente ele é o valor 5, a gente precisa adicionar o bias, aqui a gente considerando o formato de precisão simples. A gente vai somar com o bias 127 e vai ter essa representação do expoente. E após isso a gente vai ter a mantiça. Então a mantiça começa com essa parte fracionária. Como são 23 bits, a gente preenche o resto com 0. Então, dado isso, a gente tem a representação do valor 37. A gente começa a converter o valor menos 9. Primeiro a gente vai estar fazendo a conversão para a representação binária, utilizando a codificação do complemento A2, que vai dar o valor 1001. Vamos normalizar esse valor. Então, repare que aqui o sinal ele vai ser mantido e a gente vai ter o expoente igual a 3. Depois disso, a gente vai estar definindo o campo de sinal, que vai ser negativo, igual a 1, e o expoente, que a gente vai somar com bias de 127. E a gente vai ter o valor da mantiça, que é a parte fracionária, preenchida com valores de zeros, até a gente ter o campo com um total de 23 bits. Depois que a gente obteve a representação dos valores em ponto flutuante, agora a gente precisa estar fazendo um alinhamento dos expoentes. A gente viu que o valor 37 ele vai ter o expoente 5, enquanto o menos 9 ele vai ter o expoente 3. Então a gente vai ter que ajustar o valor de menos 9 para que ele tenha
o expoente 5. Então a gente vai fazer isso andando as casas decimais. Então antes era 1,001, andando mais 2 casas decimais para a esquerda, a gente vai chegar no valor de 0,01001. E o expoente agora vai ser o mesmo. Então, feito isso, agora a gente consegue estar fazendo a soma da parte fracionária. Então, fazendo essa soma, a gente vai pegar a parte fracionária de 37 e vai somar com a parte fracionária de menos 9. Como é um valor negativo, a gente vai ter aqui uma subtração e vai estar gerando como resultado a parte fracionária 0,111. Só que a gente precisa estar normalizando para a gente representar com o padrão I3E. Então, depois disso, a gente precisa normalizar ele para que a parte inteira sempre comece com o valor 1. Então, para fazer isso, a gente anda uma casa à direita e aí a gente vai ter essa representação com o expoente menos 1. Depois que a gente calcula a adição, a gente precisa ajustar o valor para que a gente consiga saber qual que vai ser o novo expoente gerado e assim ajustar o campo da nossa formatação. Então, ajustando os campos, a gente vai ter que a parte fracionária corresponde a 1,11 vezes 2 elevado a menos 1. A gente consegue simplificar os expoentes, gerando aqui o valor 1,11 vezes 2 elevado a 4. Então, depois que a gente faz essa simplificação, agora a gente consegue estar determinando quais são os valores de cada campo. Como o 37 ele era maior que o menos 9, a gente sabe que o sinal ele vai ser positivo, então ele vai ser igual ao valor 0. O expoente ele é igual a 4, a gente vai estar somando com 127, gerando esse valor aqui. E o campo da mantissa ele vai ser igual à parte fracionária, preenchida com zeros até ficar com um total de 23 bits. Então, com isso, a gente tem a representação do resultado da soma de dois números.